braço direito do traficante Marcola do PCC é preso em Arraial do Cabo. Suspeito tinha planos de abrir pousada na região dos Lagos. E também em Arraial, casas construídas na reserva do Parque Estadual da Costa do Sol são demolidas. Justiça mantém afastamento de vereadores na cidade imperial. E presidente da Câmara de Teresópolis tem habeas corpus concedido. E o projeto que oferece consulta médica gratuita a moradores de rua em Volta Redonda. 15 de agosto, quinta-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Muito bem-vindo aqui ao nosso noticiário diário da sua região aí, que leva até você as informações mais importantes de todo o estado do Rio. A gente começa com essa notícia. Uma criança de 1 ano e 3 meses morreu quando o carro em que ela estava despencou de um viaduto na Washington Luiz, a BR-040, na altura de Duque de Caxias. Outras 6 pessoas ficaram feridas. O veículo foi violentamente atingido pelo carro de bandidos que faziam assaltos na região, estavam sendo perseguidos pela polícia. Na hora do acidente, a menina estava no colo da babá enquanto a mãe trabalhava. O repórter Caio Alex conversou com a família. Veja aí. No IML de Duque de Caxias, o pai chorava muito. A mãe segurava uma roupinha da criança, emocionada. Eu acordava cedo, já ia beijando meu esposo, depois vinha para cima de mim. Uma criança tranquila, calma. Nesta quarta-feira, dia do acidente, a bebezinha estava com a babá, enquanto os pais trabalhavam. Ela não tinha o costume de sair com a Lavinha. Então, assim, acho que foi uma fatalidade. Nos carros, as marcas de uma tragédia. Os veículos ficaram destruídos. Um despencou do viaduto e caiu no terreno baldio. Esse aqui ficou pendurado, prestes a cair. Acidente agora aqui na Washington Luiz, aqui ó, pista do Canto, sentido Petrópolis. Segundo testemunhas, o automóvel com suspeitos bateu neste outro veículo onde estavam 7 pessoas. A criança estava no carro. Meu Deus, olha ali, levando o outro no colo, gente. O grave acidente aconteceu na rodovia Washington Luiz, na pista sentido Juiz de Fora, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O acidente tirou a vida da pequena Lavina Gomes Esteves, de 1 aninho e 3 meses, e outras 6 pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. Segundo a polícia, o carro dos criminosos fugia dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, depois de promover vários assaltos na região, e acabou colidindo violentamente no veículo onde estava uma família. Os criminosos conseguiram fugir. A Polícia Rodoviária Federal fez buscas para tentar localizá-los, mas ninguém foi encontrado. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Hospital de Saracuruna. Eram todos da mesma família, 4 adultos e 3 crianças. Familiares e amigos foram para a porta do hospital em busca de informações. As vítimas que sobreviveram já foram liberadas. Que tragédia, hein? Olha só, pessoas inocentes sempre pagando pela violência no Rio de Janeiro. Sempre dessa forma. É o que eu digo, toda ação policial tem que ser muito bem planejada. Você está botando em risco vidas de pessoas inocentes e os bandidos se saíram bem, né? Foram embora. E a criança agora está aí sem a vida e uma família destruída. Agora o que é intervalo? Tá bom? Daqui a pouco outras notícias. Siga aqui com a gente. De volta do intervalo com essa informação, policiais civis da delegacia de Arraial do Cabo prenderam ontem na cidade um homem apontado como braço direito de Marcos Williams Erbas, né? O conhecido aí como Marcola, que é a principal liderança do primeiro comando da capital PCC, que é a facção que atua principalmente em São Paulo e comanda lá rebeliões, assaltos, sequestros e assassinatos. Segundo a Polícia Civil, Décio Gouveia Luiz, ele teria assumido o lugar de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, que morreu após uma emboscada numa reserva indígena no Ceará. De acordo com as investigações, Décio se escondia em Arraial do Cabo, mas administrava uma obra numa casa de alto luxo em Búzios, onde afirmou que pretendia se fixar e abrir uma pousada.
Uma imagem divulgada pelo SBT demonstra aí o nível de entrosamento de Décio com a alta cúpula do PCC, como vocês estão vendo aí nessa fotografia. No flagra, ele aparece conversando com Marcola quando cumpria a pena juntos. Segundo Renato Mariano, que é o delegado titular responsável pela operação, a prisão foi importante para cortar uma possível relação e expansão da facção paulista no Rio de Janeiro. E agora um crime que chocou moradores de um bairro lá em Petrópolis é que um jovem, ele esfaqueou a mãe e a irmã dele. As vítimas estão internadas no hospital com ferimentos graves. A gente vai com a repórter Tassiana Ferrante, direto da redação, porque ela tem os detalhes sobre esse crime. Tassi, boa noite para você. Esse jovem ele já foi preso, explica aí o que aconteceu. Ele foi preso sim, Salutiel. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a Polícia Militar, o acusado, que tem 20 anos, foi preso na casa da família, onde ele estava escondido e também onde cometeu os crimes. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes. Ainda de acordo com a PM, ele esfaqueou a mãe, de 49 anos, e a irmã, de 18. Ambas foram socorridas e levadas para o Hospital Santa Teresa em estado grave, segundo a PM, que informou ainda que a mãe do agressor recebeu facadas no pescoço, boca e nas costas, e ainda sofreu luxações provenientes de socos. A irmã estava com a cabeça cortada e a mão quebrada devido a uma pancada com uma pá de obra. O caso ocorreu por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira na rua Manuel dos Passos, no bairro Atílio Marote, aqui em Petrópolis. Após a prisão, o criminoso foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O hospital não informou o estado de saúde das vítimas. Salutiel. Olha, a banalização total da vida, pensa bem, esfaquear a própria mãe, a própria irmã, e agora ele está detido, né? Eu vou te contar, é uma violência sem fim que a gente encontra dentro dos núcleos familiares também, é difícil, meu amigo. E a Polícia Militar prendeu ontem em Nova Friburgo um homem apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas do bairro Alto de Olaria. Vocês estão vendo aí, mais de 1.000 papelotes de cocaína foram apreendidos com o suspeito, além de R$ 365 em dinheiro, um celular e também um carro. E durante uma troca de tiros com policiais militares, um jovem acabou morrendo nesta quarta-feira. Isso aconteceu em Barra Mansa. Vamos com a Tassi novamente, abre aqui a janela. Tassi, a identidade dele foi divulgada. Onde aconteceu esse confronto exatamente? Salutiel, a troca de tiros foi na Avenida Perimetral, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, e resultou na morte de Daniel Pereira Gomes, de 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pela localidade quando o jovem viu a PM e fugiu. Os policiais cercaram o local e então houve a troca de tiros. Daniel acabou atingido e morreu no local. Junto com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38. O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa. Salutiel. Ok, Tassi, obrigado aí pelas informações. É o fogo cruzado que vive ao interior do estado todo, né? A gente fala aí do Rio de Janeiro, capital, seus confrontos, e o interior seguindo esse exemplo péssimo. A Prefeitura de Petrópolis anunciou que vai vetar o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que institui o serviço de mototáxi lá na cidade. A medida, segundo o Executivo Municipal, foi tomada após ouvir autoridades da área de segurança e representantes do Judiciário e da sociedade civil. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Carlos Miranda. Veja. Transporte de motocicleta hoje em Petrópolis só se for de carona. Mas o Legislativo quer regularizar a profissão de mototaxista. Eu acho que vai ajudar muito o petropolitano ter mais uma opção de transporte, né? E vai acabar com essa farra dos taxistas de cobrar caro, a passagem só aumentando. Eu acho que está mais do que na hora de chegar aqui na cidade, né? Tem gente que acha perigoso. Acha a moto um transporte seguro? Não. Para transporte assim, de passageiro, não. Acho que ainda não é muito seguro isso aí, não, né? O vereador que apresentou a proposta de regulamentação defende. Estou vendo a necessidade da população. A população vem sofrendo com o transporte público na nossa cidade. O motociclista ele tem responsabilidade, ele é responsável, ele leva o pão para dentro de casa. Mas o caso é mais polêmico do que se imagina. O projeto de autoria do vereador Marcelo Lessa, do Solidariedade, foi votado no último dia 8. A proposta que legaliza a profissão de mototaxista foi aprovada pelos 11 vereadores presentes na sessão. Agora, depende da sanção do prefeito.
mas o chefe do executivo já anunciou que vai vetar a lei. A alegação do prefeito é a falta de segurança do transporte. Dados do Corpo de Bombeiros mostram que ano passado, 72% dos acidentes de trânsito em Petrópolis envolveram pessoas em motocicletas. O prefeito também alega que criminosos usam a motocicleta para cometer crimes. O autor do projeto contesta. Eu também estou preocupado com a segurança. Eu não estou dizendo que eu não estou preocupado com a segurança, só que eu acho que eles só estão vendo o lado deles. E o lado do povo, quem vai ver? Eu vou trabalhar esse veto, eu vou derrubar esse veto. Tenho certeza disso. Muitos motociclistas, né, tinham a esperança desse projeto. Enfim, a prefeitura deu-lhe suas motivações para não tocá-lo, né, não levá-lo à frente. Um assunto que vai dar bastante discussão aí na cidade. O Ministério Público realizou hoje operações em pelo menos 9 estados do país contra integrantes de organizações criminosas, como tráfico de drogas, e também contra policiais suspeitos de ligação com crime. Cerca de 90 pessoas haviam sido presas até o final da manhã de hoje. Vamos voltar com a Tassiana Ferrante, porque ela tem informações. Tassi, como essa operação aconteceu aqui no Rio? Teve, inclusive, agentes aí da polícia indo ao interior do estado, não foi isso? Salutiel, as investigações são dos grupos de atuação especial contra o crime organizado e resultaram em 300 mandados entre prisões e buscas nos estados do Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. No Rio de Janeiro, a operação teve o apoio da Polícia Federal e da Corregedoria da Polícia Militar. Ao todo, foram feitas 3 operações simultaneamente, que resultaram em pelo menos 5 prisões e 41 mandados de busca e apreensão, sendo alguns deles contra 9 policiais militares por associação criminosa e crime de corrupção passiva e 1 por associação para o tráfico. Assim como mandados de prisão contra 7 traficantes em comunidades do Complexo de Madureira e outros na cidade de Três Rios. Ainda houve uma tentativa de prisão contra suspeitos de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com denunciados que atuavam como laranjas para ocultar o dinheiro ilícito de integrantes do Comando Vermelho. Salutiel. Tá legal então, Tassi. Obrigado aí pelas informações. Uma mega operação de combate ao crime, né? E aí você vê como há agentes das seguranças, né, das instituições de segurança envolvidos com o crime também. Em quem confiar, fica a pergunta. Tem mais capítulos daquela novela judicial envolvendo vereadores lá da região serrana. O Tribunal Superior de Justiça negou o pedido de habeas corpus dos parlamentares Ronaldo Luiz de Azevedo Carvalho e Luiz Antônio Pereira de Aguiar. Com esta decisão, ambos continuam afastados da Câmara Municipal de Petrópolis. Já em Teresópolis, na cidade vizinha, a Justiça agiu diferente, concedeu decisão favorável ao vereador José Leonardo Vasconcelos de Andrade, que estava afastado da presidência da Casa Legislativa desde o ano passado. O repórter Carlos Miranda vai explicar isso aí para a gente. Veja. Nas ruas de Petrópolis, ninguém quer ver vereador acusado de corrupção de volta à Câmara Municipal. Para a população, eles devem aguardar o julgamento das acusações sem exercer o mandato. Essa corrupção toda, então não tem o direito de voltar esses vereadores. Devia estar preso ainda, não tem direito nenhum. Não vão voltar e continuar fazendo a mesma coisa? Melhor é que eles continuem afastados? Afastado, com certeza. Mas os parlamentares recorrem na justiça, como foi o caso do vereador Dudu, que chegou a ficar foragido durante a Operação Caminho do Ouro, quando teve a prisão decretada, acusado de fraude em licitação e peculato, que é o desvio de dinheiro público. Ele recorreu e conquistou o direito de responder em liberdade e reassumir o cargo na Câmara. Os vereadores Ronaldão do PR e Luizinho Sorriso do PSB tentaram, mas o Superior Tribunal de Justiça negou. Eles continuam afastados da Câmara, assim como outros 3 vereadores também acusados de corrupção. Para a ministra do STJ, Laurita Vaz, a causa é complexa, por envolver diversos parlamentares que estariam participando de uma suposta organização criminosa. Já em Teresópolis, o STJ concedeu na última terça-feira um habeas corpus ao vereador José Leonardo Vasconcelos de Andrade, que permitiu o parlamentar voltar à Câmara da cidade. Com a decisão foram beneficiados ainda os vereadores Luciano dos Santos Cândido, Cláudia Laude, Rony Santos Carreiro, Eudibelto José Reis
e Roque Silvan Rezende da Rocha. Eles estavam afastados desde maio do ano passado, acusados de desviar dinheiro público. Quando a gente for às urnas, a gente tem que pensar e a gente já tem que olhar com muita atenção em quem que nós vamos votar para que isso não possa se repetir igual está acontecendo. E é uma confusão. Eu sempre digo aqui que político não tem última instância, né? Tem instâncias infinitas, porque há julgamentos, a gente vive dando aqui, que a justiça liberou, a justiça condenou, a justiça volta atrás. Meu Deus do céu, hein? Que confusão. E foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado o empresário Mário Fernando Gomes Lucas. Ele é acusado de homicídio doloso pelo atropelamento e morte do ciclista Celso Brito Lima, de 60 anos. Essa sentença ela foi dada pelo júri popular durante o julgamento ocorrido ontem no Fórum de Cabo Frio. O caso aconteceu em setembro de 2014, na Avenida Wilson Mendes, na cidade de Cabo Frio. Celso trafegava de bicicleta quando foi atingido pelo carro do empresário. Segundo as investigações, a vítima foi arrastada por 3 quilômetros e o acusado não prestou socorro. A defesa informou a nossa equipe que vai recorrer dessa sentença. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Segura aí, rapidinho. Seguimos aí para todo o interior do estado. A informação é essa aqui. O Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis foi parcialmente destruído por um incêndio na noite da última segunda-feira e, por causa disso, vai ficar fechado por 10 dias. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o incêndio aconteceu na área da subsede lá da Pedra da Tartaruga, que foi devastada lá, uma área aproximadamente de 30 mil metros quadrados de destruição. Olha, o incêndio ele atingiu a vegetação em rocha, queimando aí algumas espécies raras, como bromélias e orquídeas. E também a trilha e o cume da Pedra do Camelo foram afetados. Então está tudo interditado. A suspeita é que esse incêndio tenha sido provocado pela ação humana, mas até o momento ninguém foi identificado. Ô, destruição, né? Lamentável ver assim uma área de preservação ambiental toda devastada. E veja só, gente, que bacana esse projeto que a gente vai mostrar agora, que ele acontece na cidade de Volta Redonda. Por lá, moradores de rua estão recebendo atendimento médico diariamente. As equipes, elas saem das unidades de saúde e vão até os pacientes. A repórter William Gonçalves é quem vai mostrar como funciona esse programa. Veja. Amanda e o companheiro Francisco vivem em situação de rua. Quando ficavam doentes, dificilmente iam ao médico. Quando eu estava passando mal, estava doente, eles me ajudaram muito. Tentando reverter situações como essas e de várias outras pessoas que vivem nas ruas de Volta Redonda, a Secretaria de Saúde resolveu ir atrás dos pacientes usando esta van. E quando eles acabam tentando acessar algum dispositivo, eles não são vistos nessa totalidade. Então a gente faz isso aqui e depois a gente leva eles para dentro das unidades. O consultório na rua foi criado pela Portaria 122 do Ministério da Saúde. Aqui em Volta Redonda foi credenciado em 2015. Atualmente são 88 atendimentos e 200 procedimentos por mês. O objetivo da equipe multidisciplinar permanente é abrir uma porta de entrada para essas pessoas e proporcionar a todos o acesso à saúde. Acaba que, por conta desses estigmas e preconceitos que são atribuídos a essas pessoas, elas não buscam o cuidado em saúde. Pacientes e equipe se aproximam nesse processo, mas às vezes o começo pode ser difícil, mais um desafio para a equipe. O mais importante é esse contato com gente, né? E são pessoas que não têm essa mesma percepção que nós temos, né? E o consultório na rua traz esse calor, traz esse vínculo, traz essa humanidade para eles. Aqui os atendimentos vão do simples, como a verificação de glicose ou um curativo, até os mais graves, como o encaminhamento e acompanhamento de doenças que precisam de exames de sangue e de imagem. Amanda chegou ao programa há 1 ano e agora já virou rotina o atendimento. Ela comemora os ganhos na saúde. Foram as melhores pessoas que chegaram lá, não só para tirar pressão, para fazer medida para a gente, para levar nós no postinho, mas chegou com o melhor abraço para a gente lá, foi eles.
Que bom, né? Que ainda tem gente que pensa nessas pessoas em situação de rua. É muito complicado, tem gente que julga. Ah, de repente está ali porque merece, mas, gente, é o final do poço, né? É o fundo do poço mesmo. Você morar na rua E tem gente que não quer nem sair dessa situação. Imagina a condição psicológica, emocional de uma pessoa que aceita essa condição como uma condição de vida normal, né? É complicado. E olha, em meio a tantas notícias, né? Muitas delas ruins, como sempre, vamos rir um pouquinho, porque hoje tem muito humor com a Praça é Nossa. Vamos ver o que vai ter? Roda aí um pouquinho. O que aconteceu contigo aí, Casalberto? Tem uns probleminha aí. Que probleminha? Vamos fazer um exame. Rapaz, o homem tem uma pontaria tão grande que não encostou num fiapo de cabelo. Tu tá rindo de... Com saudade de fazer isso, né? Fica até virando os olhinhos, ó. Não. Quem é o melhor jogador do mundo hoje? Já que a gente tá no SBT, é o Pato. Com certeza, é o Pato, né? Melhor que o Pelé. Muito bom, né? Então, com essa turma você viu ali, é só alegria. Então não vai esquecer, tá certo? Logo após o programa do Ratinho, vem a Praça é Nossa. Vamos rir de montão, né, pessoal? Então a gente tem que aliviar um pouco a barra. E agora, vem aí o SBT Brasil. A gente volta a se falar amanhã. Fique com Deus. Até lá.